Então, eu falei ali na outra aula sobre a questão das crenças indígenas e tudo mais. Eu gosto de falar dessa crença indígena que é a antropofagia. Professora, o que é antropofagia? Então tá aqui. Antropo é homem, né? Lembra que a gente viu lá do antropocentrismo e tudo mais? Então é homem, isso a gente já conhece. Fagia é comer. Então, vamos juntar as palavras. Comer homens, comer seres humanos. É isso mesmo que vocês entenderam e que a imagem aqui nos mostra. Mas, apesar dessa imagem aqui dar a entender que eles comiam dessa forma, né, um corpo aqui esquartejado e tudo mais, não vão ser todos os povos indígenas que vão praticar a antropofagia. A antropofagia, então, está ligada às crenças religiosas desses povos indígenas. Um desses povos que praticavam a antropofagia são os tupinambás. Então, esses povos, né, vou pegar o exemplo dos tupinambás, eles acreditavam que essa prática da antropofagia, ou seja, de comer a carne humana, estava ligada ao fato de que essa ação, a de comer, aumentaria a força vital daqueles que tivessem se alimentando dessa carne humana. Ou seja, vamos dizer que houve um combate entre os tupinambás e uma tribo ali, os guaranis. E eles acreditavam que você comer a carne dos guaranis faria com que a força vital desses guerreiros que lutaram contra eles e perderam seria agregada à vida daqueles que estão comendo. Então, eu aumentaria a minha força vital, aumentaria as minhas qualidades, tá? Então, aqui é uma gravura do que um português, o Hans Steen, ele viu, sim, né? Era comum dentro dos grupos dos tupinambás essas cerimônias de alimentar-se da carne humana, mas não era em todas as tribos. E eram cerimônias ligadas à questão religiosa. Então, eles se alimentavam, sim, de carne humana. Aqui a gente também vai ter a organização social dos indígenas, então, a unidade política, né? Que eles têm uma aldeia, tá? Os indígenas vivem dentro de uma aldeia. Então, eles têm, sim, um chefe, uma autoridade. E eles podem ser conhecidos por vários nomes. A gente conhece mais por o nome de cacique, tá? Eles têm tendências comunitárias e fortes laços de solidariedade. Então, a gente vai ver, quando a gente vê as casas deles, que a gente não tem essa ideia de separar famílias. Todas vivem juntas e de modo comunitário. Ou seja, você não caça um animal para a sua família, você caça um animal para o seu povo, tá? Você planta o milho para o seu povo, você não faz isso só para a sua família. Então, é sempre pensando no grupo, ok? Então, isso gera, então, fortes laços de solidariedade, sempre um está ajudando o outro. Existem alguns graus de diferenciação e de hierarquia, né? A gente vai ter, sim, o cacique, que vai ter mais poder, a família dele, que vai ter um pouco mais de poder, mas não é tão dividido como a gente vê na nossa sociedade, onde a gente vê que tem pessoas que têm muito poder, mandam e desmandam, e a gente que tem pouco poder e só obedece. Dentro dos grupos indígenas não havia ideia de propriedade de terras, ok? A terra não é de alguém, a terra é daquele grupo todo. Então, hoje a gente tem essa ideia de minha casa, meu terreno. Não, ali dentro do grupo indígena é tudo nosso, nós convivemos e compartilhamos tudo. A divisão do trabalho, então, ela normalmente era por sexo e por idade, tá? Então, as mulheres cuidavam das crianças, elas eram responsáveis pelo plantio e pela colheita. Já os homens eram responsáveis pela caça, pesca, pela construção de habitação e também para proteger as tribos, né? Eram eles que guerreavam. Os mais idosos, então, ficavam com funções como cuidar das crianças, ajudar os homens mais idosos a construir habitações, e os mais jovens, então, responsáveis pelas tarefas mais pesadas. Dentro de alguns grupos indígenas, a gente vai ter o casamento, existe sim, não da maneira que nós conhecemos, mas existe esse agrupamento para reprodução e para viver junto com
com essa outra pessoa. Então os casamentos eles acontecem de maneiras diferentes. A gente vai ter em grupos indígenas que é permitida a poligamia, que nós chamamos de poligamia, né, mas para eles é um casamento, em que um homem casa-se com várias mulheres. Em outros grupos indígenas nós vamos encontrar casamentos que são monogâmicos, ou seja, um único parceiro ou única parceira para a sua vida toda. A gente encontra também em alguns povos indígenas a poliandria, que no caso é uma mulher com vários homens, e há também casos de casamento grupal, onde temos então casamentos entre grupos que formam grupos ali, né? Que são os menos comuns, mas que existem. Aqui eu coloquei as habitações indígenas, tá? Essa aqui ainda ela é mais recente, é de povos que ainda vivem na região amazônica. Então, como vocês podem ver, nós temos várias ocas ou habitações, tá? E aqui a gente vai ter, então, várias famílias morando dentro dessas habitações. E aqui é o centro, provavelmente é algum lugar que eles fazem rituais religiosos, trabalham, tá? Então aqui também a gente tem uma gravura, no caso, de como seria no século XV, XVI, quando os portugueses chegaram. Então aqui a gente tem também eu não quero que vocês foquem tanto na batalha, mas sim de como eram as habitações, que eram poucas, e eles dividem então as habitações. De forma geral, a cultura indígena ela é muito diversa, mas eu tentei fazer um resumo. Mas a gente ainda vai falar bastante dos indígenas, tá? Mas a gente continua na próxima aula.